Olha, minha amiga Oi, aí. boa noite, Flávia, dentista inteligente. Boa noite, Celine Stefanello, diretamente de Guaporé, tá certo? São Miguel do Guaporé, isso aí, São interior de Miguel. Rondônia. Isso aí. E aí, minha Amiga, amiga? vamos fazer um bate-papo com a galera sobre os Vamos. rumos da odontologia, né? Se apresenta um pouquinho, fala de você que eu falo de mim depois. Tá. Então, para quem não me conhece, eu sou a Celine Stefanello, ortodontista, formada já há mais de 18 anos, aqui no interior de Rondônia, trabalhando já há muito tempo. Eu falo assim que já sou quase rondoniense, porque já tem 16 anos que eu estou aqui, então já é um bom período. E eu trabalho com a lei da ortodontia, saúde bucal para as famílias, né? Atendendo desde criancinha até os avós. Então eu pego todas as gerações. Prevenção na veia, né, amiga? Prevenção. A ortodontia ela puxa muito a prevenção também, né? A gente previne danos futuros, então não tem como trabalhar separado. Arrasou. Exatamente isso. E E é o você, minha certo. amiga? Se apresente aí. Vamos lá, eu sou a Flávia, a dentista inteligente, como eu me intitulo. Esse inteligente não é para achar que eu sou melhor do que ninguém, nenhuma outra dentista, sim para mostrar que o inteligente é um dentista que cuida de gente, que gosta de cuidar de gente, mostra um lado humanizado realmente, né? Porque a palavra humanizado virou um clichê, mas quando eu comecei com o dentista inteligente não era tão clichê, não, a palavra humanizado, amiga. Mas hoje eu vejo que cada vez mais esse nome faz muito sentido, que a gente tem que ter muita empatia pelo paciente, né? E um pouco do assunto que a gente vai conversar hoje tem a ver com isso também. As doenças não cariosas. Enfim, vou deixar para a gente se organizar aí. Começa, fala alguma coisa aí. Você falou que humanizado é clichê, mas muitos, amiga, falam que eles são profissionais humanizados, mas não na prática a gente sabe que não é bem assim, né? E a Exato. gente vem dessa veia preventiva aí, a gente realmente se preocupa com a saúde bucal, né, dos nossos pacientes. E Sim. aí, para a gente conquistar, conscientizar, a gente tem que ser humano, tem que se colocar no lugar, tem que acolher. E é isso, humanizar, eu falo que é isso, é se colocar no lugar do paciente como você gostaria de ser atendido, né? E a gente que Maravilhoso. trabalha com prevenção, igual você que trabalha muito com prevenção também, a Sim. gente realmente sabe o que é um trabalho humanizado mesmo, né? E além de o humanizado, eu acho que tem muito a ver, é tanto empatia, né, amiga, pelo Sim, paciente, que a gente busca muito conhecimento. E a gente exato. está exatamente nessa jornada. A gente se conheceu. Você vê, gente, eu estou em Aracruz, Espírito Santo, Celina está lá em São Miguel do Guaporé, e graças à ferramenta da internet, a gente se conheceu na comunidade Dentista Pro. Ficamos Exato. muito amigas, amiga do coração. Falo que a Celina é minha irmã, assim, ó, Todo perdida dia, lá em todo dia a Rondônia, gente conversa. todo dia, porque a odontologia vira, né, aquela amizade, além da odontologia, para o lado pessoal também, né? E é isso, né, amiga? A gente precisa estudar, porque o mundo mudou, a odontologia mudou, e vocês, pacientes que vão ver esse conteúdo, precisam saber que a gente está estudando coisas a mais do que a gente estudava antigamente. Amiga, vocês vão ouvir aí, pessoal, o barulho da autoclave, tá? Estou no consultório, quem sabe faz ao vivo, hein? É Tá? isso, sinal que está esterilizando. Arrasou. Exatamente, esterilizando o material. Então, não se assustem. Então, é isso. Eu vejo que a gente está estudando um assunto. Parece que a gente está fazendo até um suspense do que a gente vai falar hoje, né? Mas nós vamos falar. Calma, galera. Vocês vão entender o que a gente está querendo dizer para vocês. Mas relacionar realmente o ser humano, o estilo de vida dele, né? Como que as coisas mudaram, como que o mundo evoluiu. E aí a gente precisa também estar adequando isso. A Fala um. ciência também, a ciência a gente tem que acompanhar, né, amiga? Porque assim, o que era dito como verdade antes pode mudar. Então a gente tem que estar sempre se atualizando em cima de artigos, referências respaldadas mesmo, para a gente entender
o que que mudou, o que que tem que continuar, o que que a gente tem que melhorar. E é através do estudo, e a gente não para, né? Você já está com quantos anos de formada já? Eu, 23 anos de formada. Olha aí. E a Esse gente ano, toda esse ano. semana se atualizando, né? A gente Sempre. sempre. E o assunto, gente, que a gente quer falar com vocês hoje mais para frente, a gente ainda vai entrar nisso, né, amiga? É o refluxo que está relacionado. O que o refluxo tem a ver com a saúde bucal? Acho que o título pode até ser esse. Vamos ver se depois eu consigo lembrar, né, de falar isso. O que o refluxo tem a ver com a sua saúde bucal? Mas antes de falar isso, como que influencia, né? Não diretamente, porém a gente sabe que tem um forte impacto aí nos dentes. Mas antes disso, Celine, eu queria, né, contextualizar com a galera que o mundo da odontologia a gente falava muito em quê? Quando via um dentista, a pessoa até escondia o chocolate que estava comendo, porque falava assim: o dentista fala para não comer doce. Parece que o dentista era aquele cara que ficava fiscalizando, né, se a pessoa comia doce ou não. Porque o açúcar é um dos nossos grandes, vamos botar entre aspas, vilões, porque ele é vilão se você não segue as orientações, né? Ele acaba se tornando um vilão. Mas hoje a gente não tem só o açúcar como um desafio da odontologia, né? Exato. O açúcar é um desafio em relação às doenças bacterianas, que são a cárie, né? Que é o que provoca ali o processo carioso, se a pessoa não escova dente direito, né, não sabe as técnicas de escovação, se a pessoa não usa fio dental, se a pessoa não vai ao dentista regularmente, de acordo com o seu caso, se não controla a dieta. Então, tudo isso pode levar a pessoa a ter a doença cárie. E a doença periodontal, que é aquele que começa com sangramento gengival, também é uma doença bacteriana, né, Celine? Então, sim, gengivite, periodontite, que é começa do osso. Isso aí, começa com uma gengivite, que é um sangramento. É comum o paciente chegar e falar assim: não, doutora, eu não passo fio dental porque a minha gengiva sangra. Aí a gente tem que fazer mostrar para ele, falar: não, está sangrando porque você não está usando o fio dental. Se você usar corretamente, da forma certa, você vai ver que você não vai ficar com a sua gengiva sangrando. Não é normal sangrar a gengiva. E aí a gente entra nas doenças não bacterianas, que é o grande boom hoje da odontologia, que a gente precisa falar com você, paciente. Sim. Que é assim, quando você vê o dentista falando sobre isso, saiba que esse dentista está estudando. Né, Celine? Sim. Porque assim, a gente está vendo, como você disse, o paciente mudou, a nossa rotina mudou, e aí vem aparecendo sinais, né, que a gente vê que não é igual antigamente. Porque as doenças não cariosas, elas estão muito relacionadas ao estilo de vida da pessoa, como que essa pessoa vive, né? Então, assim, se a pessoa ela está muito estressada, a tendência dela apertar os dentes, fazer, né, o ato do bruxismo, e aí nós sabemos que tem o bruxismo do sono, o bruxismo em vigília, que é enquanto está acordado, que é o mais comum, né? Hoje a gente está vendo que está muito comum o bruxismo em vigília. E aí a gente vê que isso acomete a saúde bucal, né? Acaba dando sinais ali que antes a gente não era chamada atenção para isso, né? Na faculdade, a gente não via muitos estudos. Sim. E a gente aprendeu mesmo depois que entrou na comunidade, né? Dentista pronto. Exatamente. E também com o avanço dos estudos, e eu acho que veio tudo muito junto, né, Celine? Se a gente botar numa linha do tempo, o mundo foi ficando mais acelerado, e aí ansioso. Né, mas o mundo ansioso, veio também a pandemia que acelerou muito, né, o processo. E aí a gente já estava estudando sobre isso, né, o professor Paulo Vinícius, vamos referenciá-lo, é o nosso tutor, nosso mentor. Tutor não, nosso mentor, né? E isso. Ele sempre estudando esse assunto, ele começou a ver que tinha alguma coisa relacionada, até que começaram a aumentar os estudos e a gente hoje
vê que realmente tem uma grande, como é que eu vou dizer? Tem uma grande influência. E a gente começou a ver o ser humano como um todo, realmente, eu acho agora. Sim, a pandemia foi um marco porque, assim, a gente ficou enclausurado, né? Isso. Então, a ansiedade que a gente disfarçava no dia a dia através do trabalho, ela se aflorou, né? Então, apareceu aquela ansiedade, porque estava todo mundo enclausurado. E aí começou a ter teve muita trinca, muita quebra de restauração, muito dente quebrado, devido às pessoas estarem ansiosas na pandemia. Sim. E aí, como já tinha esse estudo em andamento, a gente só colheu dados, né? Foi só colhendo dados, e aí isso ficou muito claro, né? Que realmente as doenças não cariosas, elas estão relacionadas ao estilo de vida da pessoa. E é aquilo, né, amiga? Nós moramos no país mais ansioso do mundo, já pela pela terceira vez, acho que a gente foi. Terceira ou quarta vez, isso Então, mesmo. Isso e mesmo. é aquilo, né? Pais ansiosos criam filhos ansiosos, e aí com a chegada das redes sociais, das telas, isso também está bem relacionado mesmo. E aí a Sim. gente vai fazendo essa relação, porque a cárie sempre existiu e é uma prevalência muito grande, sempre vai ser. Mas o que a gente está observando agora é que as doenças não cariosas, elas estão muito incidentes, igual nunca teve, né? Sim, E é sim. porque, assim, a gente também não são todos que estão enxergando essa necessidade desse estudo mais afinco ali, mas a gente vê que está demais. Todo dia tem casos, são trincas que a gente observa, são recessões gengivais, que a gente vê que não é por problema periodontal, não tem bactéria ali, não tem placa bacteriana, e a gente vê a recessão gengival. Por que tem essa recessão gengival? É o fenótipo gengival fino, né? É aquela gengiva mais fina? Ou é porque a pessoa aperta muito, ou é porque o tratamento ortodôntico influenciou. Então, assim, são vários sinais que a gente vê que a gente tem que ir ligando ao estilo de vida, ao tratamento que foi feito. Então, assim, são muitos sinais que a gente está vendo hoje. Sim. E é aquela premissa, né? Boca limpa não significa boca saudável. Saudável. Gente, Porque às vezes a pessoa ela tem uma ótima higiene, ela vai regularmente ao dentista, é uma pessoa disciplinada, mas está com os dentes desgastando, sim, tem as raízes expostas, tem exato. sensibilidade. A sensibilidade é o primeiro sinal que a gente tem que ter o alerta, né? Que algo não vai bem. Por que está Maravilhoso. sensível? Né? Então, assim, o que a gente tem que falar aqui para os seguidores aqui, para os nossos pacientes, tem que observar, a gente tem que se observar mais, né? A gente tem que entender o que a saúde está falando, né? O que nosso organismo está falando. E Exato. conversar, e trocar mais ideia com os profissionais. Isso. E é muito o que você falou. Angústia. Eu imagino a angústia de um paciente que ele foi acostumado, né? Principalmente essa geração nova, vamos botar a geração Z, que são os mais jovens. Cara, eles aprenderam a escovar dente até com os próprios pais, porque os pais, não, os avós passaram perrengue, os pais, né, não passaram porque aprenderam, né, ali com o exemplo dos pais, então foram mais ao dentista. Mas mesmo assim, mesmo escovando bem os dentes, mesmo às vezes passando o fio dental corretamente e procurando o dentista, ele tem hipersensibilidade. Ele tem o dente cerrado ali, aquele dente que foi ficando menorzinho, vamos dizer assim, né? Sim. Tem trinca, perdeu às vezes um dente, teve que fazer um implante porque o dente rígido quebrou. Cara, o cara deve falar assim, poxa, será que o que o dentista me falou não valeu? Não é que não valeu, é que a informação estava correta, mas estava incompleta. E a gente vem para completar exatamente essa questão das doenças não cariosas, né, Celine? Arrasou. Porque assim, é igual você falou, a saúde bucal, ela pode ser acometida pelas doenças cariosas, né, as doenças bacterianas, as multifatoriais, que são essas não cariosas, e nós também temos as virais, né, que daí é herpes, hepatite. Boa.
sífilis, que tem aumentado muito também ultimamente. Então, assim, a isso gente vê também na boca. Que aparece muito na boca. O HPV, né? Que está em alta também. Então, assim, a gente tem que esclarecer isso para os pacientes, para eles entenderem que não é porque não adianta ter uma ótima higiene se não tiver ali um controle, né, dessa ansiedade, um controle a saliva, né, ela é muito importante também. Se ela não tiver com a sua ação perfeita, ela não vai proteger os dentes igual precisa. Perfeito. Então, é um conjunto de informações que a gente tem que ir passando, né, para os nossos pacientes. E assim, a gente vê uma ação pública, uma política pública muito grande para as doenças bacterianas. E para as doenças não cariosas, a gente não vê quase, né? Exato. E é o que tem todo dia na nossa clínica, na nossa cadeira, é o que a gente está vendo demais. Exato. E não é que a gente deixou de cuidar das outras doenças. Não. A gente continua, mas a gente está alertando algo que está prejudicando de forma muito acelerada, né? Isso. E aí entra o que a gente estudou, o nome, né, desse problema, que é a síndrome do envelhecimento precoce bucal. Gente, nada mais é do que o quê? Os nossos dentes, você tem 30 anos, mas a aparência do seu dente é como se tivesse 60 anos. Você está tendo problemas de pessoas com 60 anos, que já usaram muitos dentes. Você só está com 30, mas parece que você já usou tanto os seus dentes que ele está com a aparência de 60 anos de idade. Esse é o grande desafio que a odontologia hoje enfrenta, nós dentistas enfrentamos, e nós precisamos informar isso para você, que pode estar passando por esse desafio e nem sabe que isso é uma coisa que é o que o Cirine falou. Precisa controlar o estresse, precisa parar de apertar a dente, precisa saber o que o refluxo tem a ver com isso, que a gente vai falar sobre isso ainda hoje. Os hábitos, né, amiga? Hoje em dia também a alimentação muito ácida tem influenciado bastante também, porque a acidez, né, igual a gente vai falar sobre o refluxo, isso daí é um refluxo endógeno, né, que vem de dentro. Mas e a acidez que está na nossa alimentação? Isso. Hoje está todo mundo cuidando, a gente vê os jovens, que bom que eles diminuíram muito o consumo de bebida alcoólica, mas eles estão tão focados também, o contrário, né, nessa parte de se cuidar, nessa dieta esportiva, e a gente vê que tem muitos alimentos que são ácidos, né? E aí, às vezes, prejudica a saliva não consegue fazer a proteção adequada, e aí aumenta a corrosão dentária, né? Exatamente. Então, assim, são muitas informações mesmo que a gente tem que passar para os nossos pacientes. E no dia a dia, às vezes, a gente não consegue, né, amiga? Não, exatamente. Por isso que a gente usa as redes sociais para poder... Para justamente... Peraí, deixa eu tentar ver, amiga, se eu acho aquela foto... Não, depois eu acho. Vamos terminar essa parte aí, depois a gente coloca isso aí. Pode terminar, desculpa. Não, assim, a gente não consegue no dia a dia ali resolver o problema, né? Ali resolver a situação que chega na nossa cadeira e educar o paciente. Sim, não dá tempo. Desculpa. E aí é por isso que a gente usa as redes sociais, né? Para poder passar, compartilhar esse conhecimento. Perfeito. E isso é tão importante, gente. Aproveitar o profissional que... É aquilo. Eu conheci a Celine através das redes sociais. Então, existem coisas muito boas acontecendo nas redes sociais. Várias informações, comunidades maravilhosas como essa que a gente faz parte, né? Que é a comunidade Dentista Pro. Já estamos em 3 anos que a gente faz parte, né? Ela tem 3 anos de existência e a gente já está há 3 anos. E são encontros semanais. Toda semana a gente está reunido estudando muito, porque se a gente não estudar, a gente não consegue passar informação verídica, informação de qualidade para você. Hoje eu vi um post, o Drauzio Varela estava participando de algum lugar, algum evento em São Paulo, e ele falou, ele é maravilhoso, ele falou o seguinte, profissional da saúde passa informação na rede social, ele não é influenciador, é isso mesmo.
A gente está aqui para divulgar ciência. Então, nada que a gente vai passar aqui para vocês é da minha cabeça ou da cabeça da Celine. Não foi assim, a gente acordou hoje e falou assim, amiga, vamos fazer uma live lá, falar qualquer coisa, qualquer bobagem? Não. A gente fez pauta, a gente estudou, a gente fez, né, Celine, a gente ficou com o maior cuidado para vir aqui, não falar qualquer bobagem, a gente se prepara para isso. Então, é justamente por esse respeito, né? E essa vontade de passar a informação correta para as pessoas. Se não for assim, a gente não. Até para completar o que a gente trabalha, né, na hora clínica, né? A gente precisa desse espaço aqui para ter um complemento, porque só resolver o problema não adianta. A gente tem que conscientizar o porquê daquele problema. Boa. Senão a gente vai enxugar gelo, né? Boa. A gente Arrasou, é isso mesmo. No finalzinho, eu acho que a gente pode falar para eles assim: o que a gente vai fazer então? Porque cárie e doenças, né, gengivite, problemas na gengiva, a gente já ensinou, eu acredito aqui que a galera já saiba. Escovar dente 3 vezes ao dia, todos os dias. Usar o fio dental 1 vez ao dia, todos os dias. Gente, é todos os dias. Isso é inegociável. E pasta com flúor. E pasta com flúor, bem lembrado, exato. Não existe pasta sem flúor, tá? A não ser se você seja totalmente desdentado. Se você tiver um dente, tem que ter a pasta com flúor. E as visitas ao dentista, de acordo com o seu caso. Esse negócio de 6 em 6 meses, gente, é uma média, isso não existe. É de acordo com o seu caso e principalmente por causa das doenças, né, relacionadas às doenças não cariosas, às vezes você vai ter que ter uma frequência muito maior. Então, Celine, eu vou colocar aqui no palco esses slides que a gente montou aí para a galera, para justamente a gente entrar no nosso tema, que é falar, né, o que os desgastes dos seus dentes revelam sobre a saúde do seu estômago. Uma coisa está relacionada à outra. Eu acho que vale também, Celine, a gente falar para o pessoal o seguinte: para quem quem vai pegar essa live nossa aqui e já sabe que tem refluxo, cara, já procura a gente. A verdade é essa, né, Celine? Sim. Já procura. Que já passou pelo médico, né? Isso. E já sabe que tem o refluxo, tem que visitar o dentista, porque os dentes, a saúde bucal está sendo prejudicada devido ao refluxo. Arrasou. É isso aí. Celine já deu o recado, gente. É isso. Se você já tem um diagnóstico, saiba que você já está com seus dentes sendo prejudicados. Então, procure o dentista. Não é qualquer dentista, tá, gente? É dentista que entende de passar esse conteúdo que a gente vai passar para você aqui. Talvez a gente vai falar aqui, talvez algum dentista você vai procurar o dentista, talvez ele não vai saber te informar se isso está verídico ou não. Está, né, amiga? Eu acho que vale a pena a gente dar esse informe também. E um dado, assim, já para a gente começar, você já trouxe aí. Era isso que você ia falar? O que você está falando aí? O dado de que 49% das pessoas têm doenças gastroesofágicas e são assintomáticos. Então, assim, gente, de cada 2 pessoas que sentarem na minha cadeira e na cadeira da Celine, uma tem refluxo e não sabe. Uma já sabe, uma já foi diagnosticada, né? A outra não sabe. A verdade é essa, né? Exatamente, esse dado está correto. E assim, esse dado aí é de quem tem refluxo. Na população mundial, 20%, de 10 a 20% de toda a população tem refluxo. E aí, desses 20%, 50%, 49% é assintomático. Olha isso. Então, assim, vendo, né? Amiga, entre eu e você, uma de nós duas pode ter refluxo. Eu tenho. E nem sabe, entendeu? Eu já sei. Você sabe que quando eu entrei na comunidade, acho que vale a pena falar isso. Eu começava a ouvir o PV falado e anotava e fazia. Aí, quando chegou no capítulo de refluxo, acho que é por isso que eu me conecto tanto com esse assunto, eu falei assim, gente, eu vou marcar um gasto. Eu tenho refluxo. Aí eu marquei. O que deu? Refluxo. Ó, autoclave, gente. Na hora. Na hora. Já foi. Vai lá, autoclave, se empolga. Deixa ela fazer o ciclo dela. Isso aí. Não, mas amiga. E assim, que bom que deu no teu laudo, né? Você desconfiou e realmente deu. Porque tem muitos casos
que a pessoa vai, ela tem todos os sinais na boca que tem refluxo, mas ela não tem um sinal gástrico, ela não tem um problema no estômago, mas ela tem o refluxo. Exato. Vamos explicar um Entendeu? pouquinho o que é o refluxo para eles, Sim, assim, bem leigamente? Deixa eu só sim. abrir a autoclave, vai falando aí. Então, é assim, ó, porque assim, a ausência de alterações na endoscopia não é uma segurança que não está ocorrendo refluxo. Então, isso daí, nós, os gastroenterologistas, a gente tem que ter uma comunicação, né? O dentista tem que ter um médico de confiança e o médico ele tem que indicar pro dentista, porque nem tudo ali que aparece, porque às vezes assim, ele vai e faz o exame, né? E aí deu que não tem o refluxo, mas Sim, a gente já observa. Até quando eles vão colocar a mangueira lá para fazer endoscopia, dá para filmar na palatina dos molares, dos posteriores, que tem dente desgastado nas palatinas. verdade, E verdade. aí, então, isso daí já é um sinal muito forte. Outro sinal também, eu não sei se eu estou adiantada. Deixa eu A ver gente. se já tem aqui. Não, pode. Vamos deixar as imagens, pronto. Porque a Isso, Celine falou as palatinas, gente, essa parte do céu da boca aí, onde vocês estão vendo a parte de dentro dos dentes, a parte que vocês não estão vendo diariamente no espelho. Quando a gente sorri, a gente vê a parte de fora. Essa aí é a parte de dentro. Pode falar, se amiga. Tá tiver os certo? dentes ali, os dentes estiverem ali desgastados, corroídos mesmo, é um importante sinal que essa pessoa pode estar tendo o refluxo. Isso. Muito E bom. aí, outro sinal também, amiga, que a gente tem que estar sempre observando nos nossos pacientes é a laringe inflamada, a laringe Vermelha, né? avermelhada, né? Isso daí a Sim, gente, nós dentistas, a gente tem que observar também. É um bem importante lembrado. sinal para orientar também e na hora de prescrever, né, na hora de encaminhar para o médico, fazer essa observação se a laringe está ou não avermelhada, Bem porque é um lembrado. grande sinal que esteja tendo refluxo, né? Arrasou. Exatamente isso, gente. E o refluxo nada mais é, né, Celine? É quando existe uma. É como se tivesse uma válvula, né? Que fechasse. Na hora que a gente se alimenta, gente, aqui o esôfago tem tipo uma válvulazinha. Quando o alimento entra, essa válvula fecha. Ela tem que ficar fechada, né? E o alimento vai, faz a digestão do alimento lá, porque o ácido clorídrico, que é o ácido que está lá dentro para fazer a decomposição ali das partículas dos alimentos, Exato. é aquele ácido que vai fazer ali a digestão. Basicamente é isso. O que acontece no refluxo? Essa válvulazinha ela se abre. E aí o ácido que está lá, que é só para ficar dentro do estômago, ele volta e fica na boca. E aí é onde Basicamente é contamina a isso. saliva. E aí Isso. a proteção que a saliva tinha que ter, ela não consegue porque ela está contaminada com o ácido. E aí a gente acrescenta também os casos, porque muitos pacientes já sofrem também com pouca salivação, então aí além de ter pouca saliva, a saliva que Boa. tem está contaminada. Arrasou. Outro sinal também importante da gente avaliar, e os pacientes também podem perceber, é uma saliva mais grossa, viscosa. Quando a Boa. saliva apresenta esse aspecto mais viscoso, quando aquela saliva que estica muito longo, que não quebra, a gente fala que é uma saliva mais viscosa. É um importante sinal que pode estar tendo refluxo. Perfeito. Botei você Então, em isso destaque para aí você fazer a saliva. Como é que é? Aquela saliva que é puxenta, né? é aquela que ela não. Quando a gente tira o sugador, aquela saliva não quebra. Isso Verdade. daí é um importante sinal que pode estar tendo, né? A gente pode fazer a análise, né, da saliva, né, o diagnóstico salivar, e a gente pode constatar isso daí. Mas é um sinal importante. Às vezes o paciente já percebe que ele está com aquela saliva muito grossa. Sim. É importante falar para o dentista, falar para o médico. É um sinal. Perfeito. Perfeito. Arrasou. Deixa eu colocar de volta aqui. Eu quis deixar você para você fazer a fiação aí, que ficou tão bonitinho. Acho que os slides não estão muito na ordem do que a gente está falando, mas
eu acho que basicamente é isso, né, Celine? Tem esse slide também é bem legal, ó, que fala sobre o check-up do refluxo silencioso, que é o que a gente estava falando no início, que 49% das pessoas têm o refluxo, mas não é, ele é assintomático, você não sente nada. Mas a gente está vendo a degradação nos dentes, então a gente precisa informar isso para o paciente. Pensa bem, ó, eu quero que o paciente pense o seguinte: você que não é da área da saúde esteja ouvindo isso, gente. Pensa bem, vamos fazer o checklist. Vai ao dentista. O dentista pediu para você ir 3 vezes por ano no dentista, você está indo. Aí você escova os dentes pelo menos 2 vezes ao dia, todos os dias. Você não esquece nenhuma dessas duas. Todo dia, religiosamente, as 2 vezes você vai. E uma vez você usa o fio dental. Então, era para você ter problema bucal? Não, teoricamente. Teoricamente, na cabeça de uma pessoa leiga, não. Era para você estar bem, você não está com nada. Mas você está vendo que você está com sensibilidade, você vai comer uma comida, né, tomar um açaí, você sente aquela dor nos dentes, né, congelado. Isso é normal, gente? Não é normal. Não é normal. Não é normal. Então, gente, tem alguma coisa a mais que a gente precisa investigar. Uma das investigações que a gente faz é se você tem o refluxo ou não. Exato, porque o refluxo ele influencia muito no desgaste acelerado dos dentes. A gente tem que lembrar que tem o desgaste fisiológico, né? Igual você falou. Conforme a gente vai envelhecendo, é normal os dentes irem diminuindo. Mas isso é uma pessoa, né, já com seus 70 a mais, que já é para dar esses sinais. Não um jovem, não uma criança. As crianças, amiga, elas estão com doenças não cariosas. Exato, exato. Gente, se vocês estiverem ouvindo isso, tiverem filhos ou, né, netos nessa idade, pensem nisso. Não é para a criança estar sentindo dor quando vai tomar um negócio gelado. Às vezes aquela criança não tem nada, não tem uma cárie e ela tem dor. E o bruxismo do sono, né? Os pais relatam muito o bruxismo do sono, as crianças que fazem aquele barulho enquanto estão dormindo. Então, isso tudo a gente tem que entender o que é que está causando. Exatamente, gente. E refluxo não, o bruxismo do sono em criança, tem que olhar muito, né, Celine? Você que é da área da orto, né? Sim. Uma das coisas que você olha é a questão da respiração. Exato. Às vezes a gente tem que encaminhar para o otorrino. E a doença do refluxo gastroesofágico, ela influencia várias especialidades. O otorrino está relacionado, são muitas especialidades, né? A apneia do sono, né? Hoje tem a odontologia do sono que está relacionado. Então, tudo isso influencia na doença do refluxo gastroesofágico. E aí é aquilo, né? A gente tem que encaminhar para o médico e o médico tem que encaminhar para a gente, né? Arrasou. Gente, é isso. A gente está num movimento também, acho que vale a pena as pessoas saberem, de que a gente está mostrando isso também para o profissional da área da saúde, que é, no caso, o gastro, justamente para ele nos ajudar. Porque eles recebem, eles já fazem uma triagem, né? Na verdade, o médico. Sim. Ele já está recebendo pessoas com sintomatologia, porque a pessoa às vezes não procura quando está bem, ela procura quando ela já não está aguentando mais. Mas aí o médico precisa também falar, olha, vai no dentista, um dentista que vai te ajudar a você cuidar melhor dos seus dentes. E ele saber, ele ter essa informação, porque muitos médicos, às vezes, podem não estar sabendo disso. Então, é uma das coisas que a gente tem como meta esse ano, né, Celine, é fazer esse movimento, né, de informação para o médico também, para que ele também nos ajude. Da mesma forma como a gente pergunta para você, paciente, se você tem alguma doença, se você toma alguma medicação controlada durante, né? Às vezes você está tomando uma medicação, é hipertenso, é diabético. A gente sempre está perguntando. Então, também o médico fazer essa pergunta para o paciente: você tem ido ao dentista regularmente? Porque se ele não está indo, ele precisa ir. Porque você pode controlar, o dentista pode te ajudar a controlar essa situação. No finalzinho a gente pode falar um pouquinho, né, Celine? Porque assim, amiga, pensa assim,
a pessoa está com refluxo. Aquela acidez vai causar uma corrosão dentária. Essa corrosão vai aumentar a sensibilidade. Essa Sim. sensibilidade vai fazer com que a pessoa tenha dificuldade na hora da higienização. Aí a higiene vai ficar prejudicada, vai aumentar o número de bactérias na boca. Essa bactéria ela influencia até no intestino, causando uma desbiose intestinal. Tudo isso influencia, ou seja, hoje em dia não tem como o dentista cuida da boca, o médico só cuida do estômago, está tudo relacionado, é multidisciplinar, é multiprofissional. Perfeito. A gente tem que ter esse contato para um ajudar o outro, e a boca é a porta de entrada para a saúde. Exatamente. Ó, esse slide aí também, Celine, dá uma olhada, ó. É bem bacana se as pessoas quiserem também deixar isso guardado, eu acho legal, sabia? Porque, olha lá, o que a pessoa sente se ela tiver um refluxo, entre aspas, aí, silencioso, né? Que ele não é tão silencioso assim. Às vezes é um gosto amargo ruim na boca. Ó. Tem gente que fala assim, parece que eu engoli um guarda-chuva aberto. Tem gente que fala isso. Aqui eu já ouvi muita gente falar. Sabe uma outra coisa também que eu já vi uma vez, um paciente, não foi um paciente, foi uma pessoa que eu conheço, e falou assim: eu tenho o hábito de acordar de madrugada e escovar o dente. Com certeza. Hoje, se eu soubesse essa informação há 10 anos atrás, eu teria falado isso com ele: olha, procura o gasto que você deve estar com refluxo. Não, aí imagina, a acidez que devia estar na boca e ele foi e fez a fricção. Ainda aí fez a foi fricção. corrosão. Exatamente. Biocorrosão, né? Biocorrosão, porque daí foi a acidez endógena com o atrito. Isso. Então, assim, acelerou. Exatamente, arrasou, isso mesmo. Então, olha lá, a necessidade de levantar, eu já ia ler isso também, né? Eu lembrei desse paciente. E dentes com textura áspera, rugosa ao passar a língua. Gente, você passa a língua assim nos dentes, você sente que ele não está lisinho, tá? Saiba que já é um desgaste ali, o esmalte. Vamos pensar numa panela de teflon. Acho que fica bom esse exemplo? Fica. A panela de teflon, gente, ela não. Se você usar aquela parte da esponja azul, verde, né? Você não vai arranhar o teflon, ele não fica todo arranhado. Exato. Então, é como se o esmalte do nosso dente fosse aquele teflon. Teflon é uma panela esmaltada, ó. Esmaltada, esmalte do dente. Gente, só não esquece relacionar. mais. Não esquece mais. Isso aí, gente, só para relacionar, tá, gente? Não é a mesma estrutura, mas só para vocês terem a noção. Então, o dente da gente é como se estivesse sendo arranhado pelo ácido. E aí, aquele paciente que eu falei, né, aquela pessoa que eu conheço, que eu falei que escova os dentes de madrugada, está fazendo ainda o hábito de escovar, fazer aquela fricção em cima de um dente com ácido, então piora mais ainda. Aí que vai sentir mais áspero ainda o dente. E ali, o último, maior sensibilidade a líquidos gelados, como a gente falou. Porque né? Perdeu a proteção do esmalte, né? Aí chegou na dentina. Aí a sensibilidade vem mesmo. Isso aí, gente. Relembrando, o esmalte, que é essa parte bonita que a gente vê do nosso dente, ele não tá ali só pela beleza, também, mas ele é um protetor térmico. Por isso que você toma água, você é gelado ou toma um café quente, você não sente dor. É porque o esmalte é o que protege, né? Então, quando tem algum incômodo, é porque tem algum problema. Exato. E ali, esmalte sem brilho e opaco. Isso, ali o que o dentista vê, gente, isso mesmo. Boa, pode continuar, amiga. E assim, amiga, tudo que corrói dente, estrutura dentária rígida, né, dente natural, corrói material restaurador também. Então, o ácido, ele não corrói só o dente natural, ele também corrói a restauração, ele também corrói o material, o implante, ele também corrói uma porcelana. E aí, por isso que muitas vezes a gente fica brigando aquela restauração que não para. Por que essa restauração? Porque essa estrutura dentária que foi afetada é muito difícil fazer a adesão. E aí, quando a gente vê que a gente está tropeçando ali naquela restauração, tendo que refazer várias vezes, algo está errado.
E a gente tem que entender o porquê, o que é que está acontecendo que essa restauração não para. Às vezes é a saliva contaminada de tanto ácido. E aí, lembrando, né, a gente fala que essas características do refluxo é na parte interna dos dentes. Quando acontece, na maioria dos casos, na parte externa dos dentes, aí a acidez pode vir através da alimentação, né? Boa. E às vezes uma coisa está relacionada à outra. Às vezes a pessoa tem uma alimentação mais ácida, geralmente gosta de um vinagre, pode perguntar, um suco de limão na hora do almoço, ele adora. Tem gente que até toma esses shots, né? Que isso, tá na moda. Tem gente que teve paciente que eu já encaminhei para fazer endoscopia, porque ele me relatou assim, não, a minha dor de estômago só melhora quando eu tomo suco de limão. Pensa eu ouvindo isso, amiga, eu quase tive um troço na hora. Mas gente, então, complicado. Tudo isso prejudica seu dente. Saiba que o limão, não é que é um vilão, mas se você usa o limão constantemente, com frequência. A gente tem que ver a frequência, né, amiga? Frequência, isso. Quantidade, que relaciona muito essa parte de alimentação, né? Exatamente. E aí é a hora da gente entrar para orientar essas pessoas, né? Aí junta a pessoa que gosta disso, aí tem, às vezes, o refluxo e não sabe. Então, é muita acidez para uma boca suportar alguma e aí, coisa. Pensa assim, aí, nós que moramos no país mais ansioso do mundo, quem que não é estressado? Quem que não tem episódios aí de ansiedade? Aí você já tem aquela acidez na boca, que já está desgastando por si só a estrutura dentária. E aí você vem com uma ação mecânica, que é de apertar ou ranger os dentes, só potencializa o desgaste. E aí é onde a gente está com dificuldade de resolver. E aí é onde a gente tem que se unir aos outros profissionais, né, para a gente tentar solucionar a causa, né, amiga? Senão a gente não consegue resolver ali. Exato, no final fala o pH salivar cronicamente ácido. Por quê, gente? A saliva ela não é ácida, mas ela se torna ácida por causa disso que a gente está falando, tanto dos ácidos vindos do estômago, que são os endógenos, quanto os ácidos vindos da alimentação, que são os exógenos. Então, tudo isso é muita coisa para. A saliva não dá conta de neutralizar, gente. Não dá conta. Não dá conta. Tem que tentar reduzir isso e a gente chega lá no final, a gente comenta sobre isso, né, Celine? O que a gente pode fazer, né? Isso, o que a gente pode ajudar a pessoa, quem vai ver isso aqui, o que já pode fazer, né? Primeiro é procurar o dentista, mas depois a gente fala. Ali tem falando da matriz de risco, né, do estilo de vida moderno, onde fala da fisiologia e a idade. Lembrar da obesidade, que a obesidade tem muita relação com refluxo também. As pessoas, geralmente, quem é obeso, geralmente não, gente, geralmente é muita coisa, mas é bom pesquisar. Pessoas obesas têm a chance maior de ter um refluxo, né? A gravidez também aumenta. Tive também, tá? Na gravidez, refluxo. Nossa, horrível. Eu também. O pessoal, eles acham que é apenas uma queimação, uma azia, mas não. Algo maior aí está acontecendo. Isso aí. O prejuízo é grande, né? Verdade. A hérnia de hiato também, já tive um paciente que me agradeceu, porque eu vi, né, como é que estava a condição bucal, eu falei assim, olha, tem algum problema? Já teve? Eu tenho, doutor, eu tenho hérnia de hiato, eu preciso ir no médico. Aí foi no médico, aliás, mentira, ele foi no médico, aí o médico diagnosticou a hérnia de hiato, aí ele fez o tratamento, e está sob controle esse paciente, entendeu? Mas ele sabe do risco que ele está correndo. É um problema sério, né? Então... a obesidade, infelizmente, ela comete várias situações que prejudicam muito, né, o organismo. Exato. E a idade avançada também, né, que vai relaxando ali a elasticidade desse tubo digestivo, e com isso, essa válvula que deveria ficar, é como se ela estivesse frouxa, né? Aí não consegue fechar, e aí vem o refluxo, né? É aí onde a gente tem que associar a uma intervenção com o nutrólogo, né? Isso, tem que ter ajuda. Nutricionista. Tudo que você falou ali, amigo, está na matriz, ó, as condições clínicas, que são os distúrbios do sono, que é a apneia obstrutiva, que a apneia está muito ligada também ao refluxo, né? Tem uma ligação também.
A apneia, gente, o que é a apneia? Muita gente não sabe, Celine, eu acho que é bom a gente reforçar, o óbvio precisa ser dito, né? A apneia, gente, é quando a gente para de respirar durante a noite. Eu gosto de falar o seguinte, vamos dizer que você está mergulhando no mar, ou no rio, né, numa lagoa, você vai mergulhar. Você consegue ficar muito tempo, Celine? Você consegue ficar muito tempo debaixo d'água sem respirar? Não, jamais. Também não. Então, gente, a gente precisa de ar, não é? A gente não vive sem ar. Então, a apneia é como se você estivesse dentro, mergulhando, e você não consegue voltar. Então, a apneia é isso, você para de respirar. Para de respirar. Basicamente é isso, gente. Estou fazendo só uma analogia, tá, gente? É uma analogia que eu estou fazendo. Mas é para você entender que é sério isso. E não, isso não pode, precisa ser resolvido. E tem formas a gente tentar ajudar o paciente a controlar também essa situação. Uso de medicamentos também, muitos medicamentos podem levar ao bruxismo também, e podem causar refluxo, né? Também. E aí a condição médica também, existem algumas condições médicas que podem levar a isso, né? Quer falar os outros dois, amiga? Os hábitos de consumo, né? Que a dieta é inadequada. Por exemplo, assim, tem o caso de refluxos, episódios de refluxos, né? Por exemplo, se hoje eu jantar, se eu comer um churrasco, carne assada, muito tarde e já ir deitar, eu vou ter episódios de refluxo. Isso. Não deu tempo de fazer a digestão, aquele alimento ele vai voltar. Então, boa. Acontece muito isso também. Tem pessoas que têm o costume de almoçar e já tirar aquela soneca lá e deitar logo em seguida. Isso causa refluxo. Então, são hábitos, né, de consumo. Comer tarde, igual eu falei. O tabagismo, tabagismo, né, também prejudica muito. Muito. Álcool também. O etilismo, né? Também prejudica. Sabe um hábito também que esse paciente, inclusive da hernia de hiato, ele adorava comer deitado na cama. Prejudica demais, gente. Você quer ver os jovens hoje em dia com o celular na mão, comendo deitado? Lá em casa é uma briga. Além de ficar com a postura cervical aqui errada, né? Que não está na postura correta. E aí, deitado ainda, como é que vai fazer a digestão correta? Não faz. Não dá. E aí regurgita mesmo. E aí o ácido clorídrico vem com tudo, destruindo tudo. Verdade. E ali os gatilhos físicos também, a prática intensa de esportes também, gente. O esporte ele faz bem para a saúde, tá? A gente é totalmente a favor do esporte, mas você precisa ter essa informação de que, dependendo da frequência, da quantidade, da intensidade, da intensidade que você tiver, também pode prejudicar e levar ao refluxo também, né? Posição de exercício e dietas pré-treino. Aquela galera que adora um shot de limão, ou então vai tomar um whey com limão. Tem essas coisas, né? E a gente assim, a gente não pode, eles falam muito, né, demonizar o alimento, mas a gente tem que orientar. Então, assim, se o nutricionista ou o nutrólogo, ele receitou aquele tipo de alimento que é ácido, né, aquela bebida que é ácida, tudo bem, mas então use o canudo, né, para evitar o contato ali nos dentes, né? Porque a gente vê que são muitos fatores que estão influenciando no desgaste acelerado dos dentes. São muitos fatores. Então, o que a gente puder minimizar e orientar os nossos pacientes vai ajudar. Perfeito. Então, assim, quer tomar teu shot lá? Então, usa o canudo. E depois, né, que a gente vai orientar lá uma precaução simples que vai ajudar bastante, né? Boa. Eu estava procurando aqui se tem algum... Eu acho que esse slide eu não coloquei dessas orientações, né? Que a gente precisa passar para o paciente, para quem... O que pode ser feito, né, Celine? Para minimizar os danos. Qual foi aquela campanha que você fez esses dias, que é uma medida simples e super eficaz? Que você fez esses dias? É o quê? Hidratação. Sim! Nossa, você lembra mais que eu, verdade, amiga? Nossa, que é uma medida, não é, amiga? É uma medida super simples que vai ajudar demais, porque a hidratação, ela vai ajudar muito a saliva.
E aí, a Verdade. gente ajudando a saliva ela vai proteger, né, os dentes até a mucosa. Bem Então, lembrado. assim, o básico, né, é o mínimo. A gente tem que estar bem hidratado. São quantos ml por quilo? 35? São 35 ml vezes o seu peso, tá? Ou se você faz exercício físico, a gente mostrou ali, né? Pessoas que têm uma intensidade de exercício físico alta, né? Ou não, ou faz academia regularmente ali, 50 ml vezes o seu peso. A região, né? Dependendo da atividade profissional. Então, assim, Isso. gente, hidratação, tem que hidratar. O organismo inteiro precisa de água. E a E, gente ó, vai amiga, conseguir proteger a saúde bucal. perfeito. E uma coisa legal, gente, além de beber água, a quantidade ideal todos os dias, isso aqui, ó, ter do lado de vocês a garrafinha, um copo, não importa. Tenha sempre água perto. Não deixa a água só na geladeira. Tenha em vários lugares estratégicos. Hoje em dia está muito fácil, né? Essas garrafinhas térmicas, você coloca, ela fica o dia inteiro geladinha, para quem gosta de uma água mais gelada. Então, tenha em lugares estratégicos para você lembrar, senão você vai esquecer, cara. E é importante. E outra coisa legal, Celine, de falar com a galera é de molhar a boca, né? Tipo assim, na hora que for beber, eu vou fazer para vocês verem, gente. Deixa eu tirar aqui o slide para ficar maior o nosso rostinho aqui. Ó, gente, na hora que você for beber água, joga a água para frente e depois engole. Para você conseguir lavar realmente, né, todos os dentes ali. Não precisa fazer bochecho, não. É só você lavar, jogar para frente e depois engolir. Só isso já vai ajudar muito Vai. a hidratar a É sua uma saliva. medida tão simples, né? Mas a gente, no dia a dia, dependendo do trabalho também da pessoa, tem muita Isso. gente que bebe água, evita, às vezes, tomar muita água para não ter que ir ao banheiro, dependendo do trabalho. Eu tenho Sim, pacientes que trabalham no frigorífico, e eles têm toda aquela paramentação, né? eu tenho E aí também. eles falam, quando eu fico insistindo sobre a hidratação, eles falam assim, doutor, se eu beber muito, eu tenho que ficar indo no banheiro até eu tirar a paramentação, eu sou chamada a atenção porque eu estou enrolando muito para voltar para o trabalho. Eu É, falei assim, mas tem que ter um jeito, né? Tem que ter um é, intervalo ali que vocês têm que. Porque não é é, só beber água, também tem que, né, fazer o é. xixi, né? Isso aí, eu penso assim, quando vem com essa. Eu entendo, eu concordo, realmente é difícil. Esses dias eu atendi uma paciente que ela é médica, ela está com esse problema. A sala que ela está atendendo, o banheiro fica muito longe. Gente, médico, o pessoal acha que médico não trabalha, né? Acho que é só vida boa, não é. É o dia inteiro atendendo ele sentadinho, e eles não têm realmente, às vezes, tempo para ir. Então, aí eu falei, o que eu orientei? E serve para todo mundo isso aí. Tipo assim, começa a ajustar a quantidade de água que você vai beber aos horários de trabalho. Tipo, eu vou começar a trabalhar 9 horas da manhã. Estou dando um exemplo. Eu acho que não é assim, não, mas vamos botar uma realidade dessas. Começa a beber água o horário que você acordou. A galera, tipo assim, quem vai trabalhar 9 horas da manhã, geralmente vai para academia às 5 da manhã, então já começa 5 da manhã Sim, tomando água. Já muita começa a hidratar ali, aumenta a sua meta nos horários, porque aí você vai no banheiro logo em seguida e depois você vai trabalhar normalmente. Então, assim, gente, é tentar equalizar de acordo com a sua rotina. Deu um É exemplo aqui das porque horas. porque assim, tem que tomar água durante o dia. Não adianta só chegar à noite e tomar tudo de uma Isso. vez. Não adianta tomar tudo de uma vez, até porque você vai prejudicar o seu sono, que Vai também é prejudicar um dos problemas, né, do estilo de vida. é, É isso, complicado. mas é uma Amiga, medida tão simples que vai ajudar tanto o organismo de forma geral. O exato, exato. intestino, vai diminuir essa desbiose que prejudica também a saúde bucal. Então, Sim, são muitos total, fatores. total, total. E que mais? Eu quero colocar aquela imagem que eu fiz, lembra? Coloquei uma imagem tão Aham. bonita de tudo que a gente falou. Tá até ai, meu Deus, cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui no meu Sabe o que eu computador. queria falar aqui? Eu vou até ler. Pode falar. Para os dentistas que verem essa nossa conversa aqui, sobre a Uhum. importância dessa entrevista comportamental básica aplicada à odontologia, né? Que Boa. é perguntar para o paciente sobre a rotina do sono, sobre a saúde emocional e mental,
tem que estar na anamnese. Hoje em dia, aquela anamnese lá que a gente aprendeu já está fora de uso. Totalmente. Tem que perguntar sobre a alimentação, a nutrição, a hidratação, os comportamentos, né, para funções, quais são os hábitos de cada paciente, como está a saúde sistêmica, se toma medicamento, qual tipo de medicamento, pesquisar o que aquele medicamento pode trazer como sequela. A rotina, né? Como que é a rotina, o estilo de vida e como é a qualidade de vida, porque o estilo de vida é uma coisa e a qualidade de vida é outra. O que o paciente faz para manter uma qualidade de vida, né, boa? Qual que é o estilo de vida dele? Como que ele vive? Como é que ele trabalha? Qual que é o estilo, né, de vida dele? Estou aqui, pode ir falando. E o comportamento digital, né, amiga? Que hoje em dia a gente fica ali, eu vejo as crianças, os filhos, se a gente tem final de semana que a gente deixa mais à vontade, se a gente não obrigar a levantar e tomar água, não vai. Cara, eles estão assim, os gamers da vida, eles não levantam para comer, eles mal levantam para ir ao banheiro. Quando vai ao banheiro, vai correndo, esquece até de dar descarga, para voltar correndo para o jogo. São esses que querem fazer o quê, Celine? Clareamento. São esses que querem fazer o clareamento. E aí a gente vem com todas essas perguntas e aí eles não entendem, não acham que é frescura, né? Mas a gente só quer proteger, né? Exatamente, Celine. E assim, você observa que tudo que a gente falou aqui não é só sobre saúde bucal? Não, claro que não. É saúde geral. Então, assim, a boca é a porta de entrada para a saúde do organismo. Então, assim, as pessoas, os profissionais têm que valorizar a saúde bucal. Isso. Porque é a porta de entrada para tudo, né? E assim, e nós também, né? Valorizar essa relação multiprofissional. E indicar, né, os pacientes, quando a gente vê, por exemplo, os sinais que a gente vê, o que eu já encaminhei de paciente para o médico gastro, demais. Eu também, tá? E o que melhorou a vida desses pacientes quando eles foram diagnosticados e fizeram aquela dieta restrita que os médicos indicam, a medicação correta, melhorou demais. Eu tinha um paciente, amiga, que ele era todo... A gente via que ele não era gordo, ele era inchado. Entendi. Ele foi ao gastro, começou a dieta, ele voltou em questão de 2 meses, ele super afinou. Olha aí, gente, 2 meses, gente. Ele estava só inflamado, ele estava todo inflamado. Exato. Essa fala sua me trouxe uma reflexão também, que eu acho importante a gente falar, que a gente, até no livro, vou mostrar aqui o livro do PV, que é o livro que a gente estuda muito, né, gente? Que é esse aqui, ó, Odontologia do Estilo de Vida, Odontologia 5.0. E no livro fala sobre a medicina do estilo de vida. Então, eu quero que vocês entendam, gente, que isso que a gente está falando aqui não tem relação nenhuma, zero relação com odontologia biológica, tá? Não. Esses dentistas biológicos que se intitulam dentistas biológicos, eles não estão ligados a isso que a gente está falando. A gente tem embasamento, né? Exatamente, a gente tem embasamento do que a gente está falando, a gente não está falando nenhuma bobagem aqui, são coisas que realmente é o que o Celine falou. Está tudo relacionado com a saúde geral, tudo. Geral. A gente tem visto cada vez mais. Você pode olhar o Instagram dos médicos conceituados e médicos. Estou falando de médicos, gente, que estão falando coisas reais para vocês. O que eles estão falando? Higiene do sono, controle do estresse, dieta e exercício físico. Pode observar, Celine, se você pegar 10 médicos conceituados, tá, gente? Não estou falando de médico integrativo também, não. É médico integrativo e dentista biológico. Esses dois, essa categoria não existe, tá? Agora, medicina do estilo de vida e odontologia do estilo de vida está totalmente alinhada a exatamente isso. Não são hábitos fáceis de fazer. Não. Muita coisa que a gente também tem que se policiar, que a gente também comete. Então, exercício físico, vou reforçar, higiene do sono, hidratação,
O que faltou? Alimentação saudável. Tudo relacionado. Controle do estresse. Tudo isso não é simples, mas precisa ser colocado na nossa rotina, para que a gente realmente dê um impacto no nosso estilo de vida, né, Celine? Hoje foi uma conversa assim, bem para o seguidor tentar entender, né, amiga? Mas tem muita coisa aí que a gente estuda que está bem relacionado mesmo, né? Total. É isso. Mas Gostou? que bom, foi uma conversa super interessante. Eu gostei. Eu também gostei. Foi como se a gente estivesse tomando um cafezinho. Não, café, gente, não pode depois das 3 horas da tarde, tá? Fica essa dica também para vocês. Prejudica o sono. Prejudica o sono. É isso, a gente marca uma próxima. Obrigada, amiga, pelo convite também. Qualquer dúvida, se quiserem artigos, a gente pode mandar, que esteja relacionado. Boa, bem falado. Espero que tenham entendido. Se ficou algo confuso, pergunte para a gente. Fala sua rede social para eles. Celine Odontologia, tudo minúsculo. O meu é Flávia Dentista Inteligente, tudo minúsculo também. Você pode conversar com a gente no Instagram, a gente vai ter o maior prazer em informar para vocês o que vocês precisarem em relação à saúde bucal. Segue a gente lá, que tem muita informação boa lá. Com certeza. Beijo, obrigada, amiga. Beijo, amiga. Muito bom bater esse papo. Vamos conversar mais, outros temas. Também gostei. Vou terminar aqui.